dentro do contexto de últimos dias, tempos difíceis, nós vamos começar a trabalhar um pouco sobre o avivamento dos últimos dias. Você crê que o avivamento está chegando? Glória a Deus! Poucos creram. Você crê que o avivamento está chegando? Glória a Deus! Eu creio. Ai, Jesus, e tenho orado por esse avivamento. Não vejo a hora das coisas começarem a mudar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O avivamento dos últimos dias. Joel, capítulo 2, versículos de 28 até 32. Joel, capítulo 2, versículos de 28 a 32. Acho que eu coloquei errado, foi? Esse aí é depois. A palavra do Senhor diz assim. Eu creio nessa palavra, creio. Oh, glória! Amém, eu também. E em breve ela vai se manifestar. Eu creio. Alguém diz, pastor, ela já se manifestou. Não, você não tem noção do que vai acontecer. Você não tem ideia. A palavra diz, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamará. Glória a Deus, aleluia. Eu e você somos chamados pelo Senhor. Amém. Glória a Jesus. Pai amado, obrigado por essa palavra. Ministra a nossa vida. Eu preciso ser ministrado por Ti. Preciso ser ministrado pelo Senhor, ser confrontado pelo Senhor. Senhor, trata conosco nessa manhã. Eu sei que o Senhor tem liberado cura nessa manhã. Tem liberado restauração em corações, em alma. O Senhor tem ministrado vidas nessa manhã, de uma forma sobrenatural. Trata conosco através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, hoje é ceia do Senhor, momento precioso, solene, sublime. E Jesus morreu e ressuscitou para que a igreja nascesse, para que a sua igreja nascesse. E ao ressuscitar, a palavra disse que foi visto por seus discípulos pessoais e por volta de 500 pessoas. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 5 e 6, a palavra diz, e depois foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. A palavra diz que quando ele viu essas pessoas, ele ordenou que não se ausentassem de Jerusalém, porque lá estava o segredo daquele avivamento que viria. A igreja nasceria debaixo de um avivamento. A palavra diz que a igreja receberia ali, nasceria lá, e ali receberia poder para testemunhar onde quer que fossem. Em Atos capítulo 1, versículos de 1 até o 8, a palavra do Senhor diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar.
até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E recebereis poder. Jesus falando, vocês precisam ficar em Jerusalém, porque vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas por onde quer que vocês forem, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Queridos, a igreja nasceu para dizer ao mundo que Deus não é uma exclusividade de uma pessoa. Deus não é exclusividade de uma nação, não é muito menos exclusividade de uma denominação. A igreja de Deus nasceu, a igreja do Senhor Jesus nasceu para dizer que Deus é de todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade, e que Jesus morreu e ressuscitou, e a igreja foi estabelecida para resgatar os seres humanos das mãos de Satanás. Esta foi a ordem de Deus para nós. Esta é a ordem de Deus para a igreja. Queridos, não importa de onde essas pessoas sejam, tribos, nações, povos, raças, não importa. Deus pertence a quem o busca. Você quer buscar Jesus? Ele pertence a ti, pertence a mim, queridos. Quando Jesus ascendeu aos céus, a igreja manteve, queridos, aquela chama do começo, manteve a chama de ser fiel aos princípios que lhe fora ordenado por Jesus, manteve a chama daquele começo. Mas de repente, querido, depois de um tempo, por causa de alguns homens, a igreja começou a desviar um pouco o foco, e durante alguns anos, eu diria durante muitos anos, a igreja começou a passar por alguns reveses, começou a mudar e sair do foco. E aí o que ela fez? Se fechou entre quatro paredes e não tem estado na rota que Deus estabeleceu para que ela estivesse. A igreja não nasceu para se fechar entre quatro paredes e ficar lá. A igreja nasceu com um propósito. Existiu um evangelista que faleceu há pouco tempo, o maior evangelista do nosso tempo, chamado Billy Graham, e ele disse assim: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas a Bíblia ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Querido, sabe qual é o propósito da igreja? Ir atrás dos pecadores, em primeiro lugar, porque a igreja não é um ponto comercial, que a gente monta um comércio, põe um balcão, põe algumas coisas para vender
e espera o cliente entrar para comprar. Não é assim, querido. A igreja nasceu para que ela possa chegar lá fora e divulgar através de palavras, através de atitudes, de que Jesus muda história de gente. Jesus transforma vidas. Sabe, queridos, nós precisamos sair e mostrar o que de fato Jesus é, através das nossas atitudes. Mas sabe o que a igreja fez? Se fechou dentro das quatro paredes, em suas programações, e o pior é que as programações da igreja normalmente são só para os crentes. É seminário para os crentes, é conferência para os crentes, é congresso para os crentes. Querido, eu quero saber quando a igreja vai começar a fazer programação voltado para aqueles que não conhecem Jesus. Você ouve falar das redes. Nós temos as redes, sábado, segundo sábado, a rede de homens, quarto sábado, a rede de mulheres, primeiro sábado está em estruturação a rede de jovens, terceiro sábado está em estruturação o encontro de adoradores. Maravilhoso, glória a Deus, lindo, espetacular. Mas, ok, quantos frutos nós temos das redes? Queridos, o que nós fizemos, nós temos que fazer com o objetivo de ganhar gente para Jesus. Ou não? A igreja nasceu para isso. Pastor, nós vamos ter um futebol. Sou eu o centroavante. Aleluia. Tem alguns que confundem, pensa que é a bola. E aí, sou eu. Vamos fazer, mas qual é o objetivo? Querido, nós temos que ter propósito. Qual é o propósito do futebol? É só a gente jogar? Ou da cintura para baixo vale tudo? Como é que é isso? Arranca toco e quebra canela? Qual é o objetivo do futebol? Ah, pastor, o objetivo é eu trazer meus amigos, colegas, quem não aceitou Jesus ainda, para a gente poder fazer um jogo legal, 3, 4 times, faz um torneiozinho e ali a gente começa a jogar. Queridos, que conhecer se alguém é crente mesmo, chama para jogar bola. Você quer ver se a pessoa tem uma língua afiada, com a palavra afinada, alinhada com a palavra? Chama para jogar bola. Deixa alguém te acertar, entrar no meio. Como que? E aí como que nós vamos chamar alguém para a gente falar de Jesus? A gente vai fazer um jantar maravilhoso. Qual é o propósito? É comer? Eu acho também. Mas quantas pessoas você vai convidar para o jantar que o objetivo é falar de Jesus como nosso Salvador? Querido, o maior objetivo da igreja tem que ser provar para essas pessoas que com Jesus tem jeito. Com Jesus funciona. Querido, sem Jesus não tem jeito, mas com Jesus funciona. E eu diria até um pouco mais atrevidamente, tem jeito inclusive para a igreja, porque a igreja está debaixo de uma palavra profética, e a palavra que Jesus liberou sobre a igreja, ninguém a fará cair por terra, e a palavra é: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Oh, você creu nisso? Eu creio nisso. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Podem fazer o que quiser, podem levantar o que quiser, falsos testemunhos que quiserem, podem tentar apagar a igreja. Queridos, ultimamente Satanás tem lançado na vida da igreja algo terrível que tem deixado pessoas na cama. Pastor, na cama, desânimo, depressão. O diabo tem lançado o espírito de desânimo sobre as vidas, que quando fala
chamava para ir na igreja. Vamos. Vai na igreja domingo? Vamos. Vamos comer uma pizza sábado? Vamos. Legal. Vamos fazer um churrasco do sábado? Agora eu pego. Vamos fazer um churrasco no sábado? Vamos, está gravando. E você vai ouvir no YouTube. Vamos fazer um churrasco no sábado? Vamos. Vamos para o culto domingo de manhã? Eu não aguento. Porque eu fui no churrasco. Eu quero ver pelo churrasco. Não vai ter. Olha aqui, queridos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e não vão prevalecer. Glória em nome de Jesus, não vai prevalecer. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque a igreja não é de ser humano, amado. A igreja não é de homem. A igreja é de Jesus. Claro, vamos ouvir um pouquinho aqui daqui a pouquinho. Há algumas pessoas que estabeleceram diretrizes para a igreja e acabaram levando o nome. Hoje, por exemplo, muitas pessoas, glória a Deus que a adoração plena, as pessoas têm falado, vamos na adoração plena, vamos na IBAP, vamos, porque normalmente vamos na igreja do pastor Amado. Normalmente vamos lá na igreja do pastor Amado. E assim, eu não morri na cruz não. Mas pode vir na igreja do pastor Amado, que é a igreja de Jesus. É bênção. Só que tem assim, querido, Deus começou a levantar homens para trazerem a igreja de volta. E deixa eu te contar, a guerra tem sido travada. Está fogo, está terrível. Mas Deus levantou, e tem levantado desde esse tempo. Amados, se nós olharmos para a história da igreja cristã, se ler alguma coisa sobre a história da igreja cristã, você vai perceber alguns homens, algumas pessoas que o Senhor levantou com pequenas tentativas de reformas da igreja, de mudar a história da igreja. Tipo, essa coisa tem que mudar. Alguns desses homens levantaram grupos pequenos e decidiram voltar aos princípios da igreja, sabe? Que é para o que de fato ela nasceu. E olha que não foi fácil não, claro. Depois de muitos anos de guerra, depois de muitos anos de perseguição da igreja sendo trucidada pelas pessoas, mas sempre existiu uma palavra profética: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Uma dessas pessoas que me chamou muito a atenção, dentre as que eu vou falar pouquinho, eu não tenho tempo de tratar muito disso, mas uma das pessoas que me chamou muito a atenção por volta do ano de 1174, mais ou menos, chamado Pedro Valdo. Ele começou um ministério, querido, tremendo. Ele não era pastor, não era sacerdote, ele não tinha, entre aspas, nenhuma autorização eclesiástica para pregar, para falar, enfim, mas o coração dele se acendeu e ele disse: alguma coisa tem que mudar. E aí ele era um comerciante muito influente na França, e o que ele fez? Ele pegou e mandou traduzir a Bíblia para uma linguagem popular lá da região, e ele pegou essa Bíblia traduzida para a linguagem que ele mandou traduzir e começou a pregar. Ali nasceram os valdenses, queridos, o povo que queria viver princípios da palavra de Deus. Esse homem foi um homem tremendo que Deus usou, chamado Pedro Valdo, nesse período. E Deus usou a vida dele terrivelmente. Depois vieram mais outros homens que foram fiéis aos princípios da palavra. Mais ou menos no século XIV veio um inglês, um homem chamado John Wycliffe, um cara que tinha uma visão de Deus tremenda e não aceitava a corrupção da igreja. A igreja já estava corrompida. Ele foi considerado como precursor da reforma protestante, homem de Deus, de uma vida consagrada, e ele se levantou contra todas as controvérsias que existia e envolvia a igreja católica naquela época. Queridos, entre as ideias que o Wycliffe tinha, ele queria o retorno da igreja
a uma vida cristã primitiva. Ele usava o termo uma vida de pobreza, mas ele estava falando em termos de lisura. Ele estava dizendo, no tempo dos apóstolos, a igreja não visava dinheiro, grana, poder financeiro. A igreja visava poder de Deus. E ele estava dizendo, eu quero que a igreja volte ao início de tudo, onde ela visava o poder de Deus na sua vida, para ganhar gente para Jesus. E esse homem, ele pregou a palavra de uma forma tão tremenda, tão tremenda. Logo depois dele veio um tcheco chamado João Hus. Ele veio com uma palavra tremenda, e ele dizia, com a mesma ideia de Wycliffe, e ele dizia, eu quero a igreja de volta aos tempos primitivos. Eu quero que a igreja volte a crer que Deus pode fazer. Amém. Eu quero que a igreja volte. Queridos, você não tem ideia como eu preciso, como nós precisamos que a igreja volte. Eu não experimentei o que é poder de Deus na igreja. Não adianta eu dizer para você, você não experimentou o que é poder na igreja, poder de Deus na igreja. Porque quando o poder de Deus vem, querido, não fica um demônio que vem para afetar a mente das pessoas, não fica um. E o poder de Deus tem que se manifestar. E esses demônios têm que ir embora da vida das pessoas. Amados, e eles irão, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Mas em 1517 veio a grande reforma. Quer dizer, eu lendo a história da igreja, porque eu gosto muito de estudar a história da igreja, e eu lendo a história da igreja, eu acho que em 1517 foi o como é que chama? O foguinho que jogaram no pavio. Que eu não acho que ali ainda foi o grande ápice da história da igreja. Eu acho que lá jogaram fogo no pavio. Depois você vai entender por quê. No início desse século, Martinho Lutero, abraçando as ideias dos pré-reformadores, inclusive a ideia de Wycliffe, ele tinha essas ideias no coração. Ele foi e pregou 3 sermões contra as indulgências. Pastor, que palavrão é esse? Calma. E aí, ele pregou 3 sermões contra as indulgências. E em 1516, 1517 mais ou menos. Mas finalmente, queridos, alguém tinha que dar um grito, e ele deu. Alguém tinha que dizer, esse negócio está errado. E ele disse, esse negócio está errado. Deixa eu te contar, alguém tem que dar um grito maluco nesse tempo. Deus tem que levantar um doido para dar um grito meio maluco nesse tempo e dizer, está errado esse negócio. Deus, eu estou aqui, se quiser posso ser. Porque eu não tenho medo não. Se eu morrer, querido, deixa eu contar um segredo para você. Se eu morrer, você pode, não morra agora. Só com 130 anos. Glória a Deus. Mas se for agora, deixa eu contar um segredo. Se alguém me matar por causa disso, deixa eu te contar um segredo tremendo para você. Eu estarei na glória. Você pode ter certeza. Você vai ver meu corpo lá dentro de um caixão e pode ter certeza, ele está na glória com o Senhor. Porque eu não tenho a menor dúvida disso. Mas finalmente, em 31 de outubro de 1517, fazia 17 anos que tinham descoberto o Brasil. Olha. Que coisa, né? Gente, coisa maravilhosa. Olha, em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero foi lá na porta da igreja, na catedral de Wittenberg, e fixou lá 95 teses defendendo a salvação pela fé no nome de Jesus. E disse mais ele, condenando as igrejas, as heresias da igreja católica, e convidando os homens que eram letrados e conhecedores de tudo na época para um aberto debate sobre o que ele estava colocando lá, aquelas 95 teses. Deixa eu falar, querido, esse foi o real início da reforma protestante. Mas deixa eu te contar, a partir daqui
Deus começa a trabalhar em um movimento de retorno da igreja ao seu propósito inicial, porque vieram outros reformadores. Aí este homem de Deus chamado João Calvino, para mim esse cara foi o cérebro da reforma protestante. Porque assim, Martinho Lutero era o alvoroçador. Martinho Lutero chegou e botou fogo no rabo do pavio. Calma. E aí colocou fogo lá no rabo do pavio, e a coisa pegou e foi um alvoroço, e todos começaram, não, mas é isso, é maravilhoso, espetacular. Mas o cérebro que coordenou toda essa mudança, essa transformação, tudo isso chama-se João Calvino. Ele mudou a história da Suíça. Ele mudou. A Suíça hoje é um gelo em termos espirituais, mas naquela época lá era o centro, não era a Alemanha. A Suíça era o centro da reforma protestante, querido. E depois veio Zwinglio, depois veio John Knox, esses homens que vieram, homens usados por Deus, que bateram de frente contra as heresias instituídas pela Igreja Católica. Mas a que mais pegava eram as indulgências. Pastor, o que é isso? Eu não tenho tempo de tratar sobre isso. É muita coisa. Eu vou dar uma pincelada de 1 minuto. Dentre todas as aberrações dessas indulgências, eles faziam orações e sacrifícios pelos mortos. Você ouve falar de alguém que faz orações e sacrifícios pelos mortos? Ainda hoje, tem vários. Muitos. Faziam sacrifício e orações pelo... não, se a pessoa morreu e você acha que ele foi para o inferno, nós temos que orar por ele, para ele sair de lá, ser resgatado e ir para o céu. Mas o pior não é isso. Eles oravam, faziam sacrifício pelos mortos, para que eles pudessem deixar o purgatório e ir para o céu. Rapaz, que doideira. É mais fácil acreditar em céu e inferno. E aí eles faziam isso. E olha, pagavam muito bem por isso, mas muito bem. Mas deixa eu te contar, isso é que me entristece hoje. Pastor, tem essas coisas hoje? Existe. Dentro da igreja evangélica existe. Tem um monte de denominações aí que você vê, e eu falo mesmo, que você vê. Tem sal que põe no corredor, e você vai passar por cima do sal para você ficar livre de todos os males que te atormentam. Isso é indulgência, tem que pagar bem. Você compra até um pedacinho do céu com esse negócio. Você faz campanhas para alcançar vitória. Faz campanhas de 8, não sei, novena, 8 sextas-feiras, 8 não sei quanto, 9 sábados. Aí sai durante esses 9 sábados, você tem que levar a rosinha e pega a rosa, coloca lá dentro do copinho de água e tem que juntar as 9 rosas lá para poder você alcançar a vitória. Porque se isso não fizer, se você não fizer, você não vai alcançar. Querido, tem um monte de pessoas fazendo, um monte de igrejas evangélicas fazendo esse tipo de coisa hoje. Deixa eu te falar, querido, você não precisa fazer 8, 9, 10 sextas-feiras para alcançar a vitória. Você não precisa passar por cima de sal grosso para alcançar a vitória. Você não precisa fazer nada disso, andar com um monte de rosa na mão. Basta, a palavra diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Olha, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não vos fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os... falei sobre isso semana passada, e os curarão. A palavra não diz que você tem que levar 9 semanas, 9 meses, 9 anos para você ser curado, porque você tem que andar com aquele negócio na mão até você ser curado. A palavra diz, se você crer, você será curado. É a palavra, é a palavra. Então, querido, deixa eu te falar, tem muitas indulgências na igreja evangélica ainda hoje, e o povo sem conhecimento
tem caído nessa conversa toda. Mas no meio disso tudo, Deus levantou homens e mulheres que começaram a reforma da igreja do Senhor Jesus, para levá-la de volta ao propósito. E em breve, não vai demorar muito, e a grande reforma da igreja, essa vai se estabelecer na vida da igreja. E é aquela reforma, é aquele avivamento que vem para preparar a noiva para se encontrar com o seu noivo. E eu quero, e eu sei que você também estará inseridos nessa reforma que virá em nome de Jesus nesses últimos dias. Querido, a igreja vai ser tomada num desejo de adoração sobrenatural. Será algo tão tremendo, tão grandioso. É o filho que vai voltar para o pai. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O filho mais moço vai voltar para o pai. E o pai vai abraçar o filho e vai dizer: filho, você é meu filho. Eu estou trocando a tua roupa. Eu estou te colocando um anel de autoridade. E estou colocando uma sandália de liberdade na tua vida. Você é livre em nome de Jesus. Agora, quando a igreja começar a experimentar isso, porque esse é o propósito de Deus, queridos, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Leia comigo. Leiam todos isso. Pode ler o texto. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. De novo, segunda. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Terceira. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amados, quando Deus falou isso para Israel, Ele disse: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ele estava dizendo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora Deus fala para a igreja: Shema Ecclesia, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ele está dizendo: ouve igreja, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vamos declarar isso para a igreja? Você declarou para Israel, agora nós vamos declarar para a igreja: ouve, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Fala de novo, ouve igreja, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mais uma vez, ouve igreja, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não tem outro. Glória a Deus. Não existe outro Senhor a não ser o nosso Deus. Queridos, a igreja vai sair das quatro paredes e com a autoridade a ela delegada, ela vai dizer que só há um Deus e que em nenhum outro há salvação a não ser em Cristo Jesus. Jesus está às portas. Glória a Deus. Você crê nisso? Glória a Deus. Você está se preparando para isso? Olha, filho, você pode se preparar para a faculdade, pode se preparar para comprar sua casa, pode se preparar para ser promovido na tua empresa, pode se preparar para tudo. Fique em paz, porque Deus te colocou aqui é para você viver bem, sobretudo se você for obediente. Se você quiser que nós faremos, comeremos o melhor dessa terra. Mas se eu quiser e obedecer, porque no versículo seguinte, no 20, Isaías 1:20, se você não quiser e for desobediente, vai ser cortado a espada, vai ser rasgado ao meio pela espada. A palavra diz: tem bênção sim para quem quiser obedecer.
Amém, Jesus? Amém. Mas Jesus está à porta, às portas. Jesus está voltando. Você pode se preparar para tudo, mas antes de qualquer coisa, se prepare para a volta de Jesus. Uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de integridade no altar do Senhor. Queridos, antes que isso aconteça, esse evento, um grande avivamento vai invadir a igreja. Oh, glória a Deus. Um grande avivamento. Tem alguns homens que não acreditam nisso. Homens que eu falo pregadores. E isso vai afetar a terra de uma forma tão sobrenatural. Vai afetar a igreja de forma tão sobrenatural que, em meio a todos os acontecimentos catastróficos que virão, eu tenho certeza que algo muito forte vai acontecer com a igreja do Senhor Jesus. Ela será despertada para um desejo de ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de obediência. A igreja vai querer obedecer. Glória a Deus. Pastor, isso é igreja de adoração plena? Não, eu estou falando igreja do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus, ela está no meio de várias denominações. A denominação não é do Senhor Jesus. Pouco tempo, alguém levantando numa profetada disse assim: eis que Deus manda um recado. Aí todo mundo parou. Opa, Deus mandou um recado, deixa eu parar para ouvir. O arrebatamento está próximo de acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Mas só vão subir 2 igrejas. Eu disse, opa, aí tem uma a mais. A palavra disse que era uma. Já está indo mais outra. Aí alguém, aí faz, só vão subir 2 igrejas. Quais? A Deus e Amor e o Brasil para Cristo. Olha aqui, não tem denominação que vai para o céu. O que vai para o céu é a igreja do Senhor Jesus. A adoração plena não vai subir. A Brasil para Cristo não vai subir. A Deus e Amor não vai subir. A quadrangular não vai subir. A presbiteriana não vai subir. A metodista não vai subir. A batista não vai subir. Denominação não sobe. O que sobe é a igreja do Senhor Jesus. E esta é só uma. Só uma é a igreja do Senhor Jesus. E essa igreja, querido, no meio do caos, essa igreja vai fazer a diferença. A igreja vai mostrar que de fato a solução para as nações está em Cristo Jesus. Amém. Amém, aleluia. Nós vamos entrar. Eu quero ler só esse texto para a gente parar aqui, porque essa palavra eu vou dissertar sobre ela domingo que vem. E o texto está em Joel capítulo 2, versículos 23 a 27. A palavra diz assim: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, ou no Senhor vosso Deus, desculpe, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituir-vos-ei os anos que comeu, que foram destruídos, que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis como abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Oh Deus, aleluia!
Glória a Deus. Glória ao seu nome, Senhor. Todo poderoso. Glória a Lucas, Deus. procura aí, por favor, desculpe, eu não coloquei. Isaías, capítulo 62, versículo 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Nunca mais nós seremos motivo de chacota. Oh, aleluia. As pessoas vão ter que nos respeitar. Vai ter que me engolir. Isaías 62, 4. Olha aqui. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas te amar-te-ão, o meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Quando fala, nunca mais chamarão assolada, o meu prazer está nela, nunca mais, nós seremos chamados de Efizibá, e depois Beulau, o Senhor está conosco, ninguém mais. Querida, a igreja precisa assumir essa autoridade. Não é arrogância, é autoridade. Arrogância é uma coisa, autoridade é outra. Tipo assim, você não sabe com quem você está falando, hein, mano? O outro chegou lá e falou, você não sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? Não, ainda bem. Porque, queridos, o nome do Senhor se fará presente no nosso meio. Marido, Deus vai mudar a história da tua esposa, creia nisso. Glória a Deus. Esposa, Deus vai mudar a história do teu marido, pode Glória a acreditar Deus. nisso. Aleluia. Ah, mas pastor, está difícil agora, mas creia, porque daqui a pouco você vai enxergar o que Deus vai fazer e como Deus vai mudar a história. Mas o casal, deixa eu te falar, Deus vai mudar a história dos teus filhos. Pastor, mas está complicado. Deus vai mudar a história dos teus filhos, não importa como eles estejam agora, Deus vai mudar a história dos teus filhos, porque você nunca mais vai ser chamada assolada, você nunca mais será envergonhada, porque o Senhor está conosco. Amém. O nosso Deus está conosco. Amém. Amém. Semana que vem nós vamos tratar sobre Joel 2, 23 até 27, porque nós vamos tratar desse avivamento que vai chegar. O que é a primeira chuva? O que é a chuva temporã? E o que é a chuva serôdia? Querido, é uma revelação tremenda que Deus traz para a vida da gente. E nós estamos, a temporã já veio, nós estamos pertinho da serôdia. Glória a Deus. Falta pouco para chegar a serôdia. E a hora que a serôdia chegar, você vai orar. Quando você ouvir domingo que vem, você vai começar a orar para chegar a serôdia. Pastor, que nome feio, mas é a coisa mais linda que existe. Deus faz isso com a gente. Amém, queridos? Fique de pé no teu lugar.